sobre as considerações da viagem, tá? Quando a gente compra a passagem para vir aqui para Paris, tem opções de aeroportos. E aí a gente pode escolher. Na verdade, no meu caso, eu não pude escolher. Eu queria pegar a passagem mais barata, então era só um aeroporto que tinha. E nessa opção desse aeroporto, era muito longe, é muito longe aqui de Paris. Ele não fica no centro de Paris. Até agora eu não entendi direito se ele fica numa cidade distante, mas assim, sei que eu tive que pegar um ônibus pra vir pra cá. E aí eu fiquei 1h30 dentro desse ônibus. E o problema eu acho que foi porque eu cheguei de madrugada. Então, considerações que a gente precisa fazer quando for viajar, tá? Quer pagar barato? Quer pagar barato. Beleza, eu paguei barato na passagem. O problema é que o mesmo valor que eu paguei na passagem, basicamente, foi o que eu paguei no ônibus. Eu paguei 20 euros pra vir na passagem, que é muito barato, eu sei. Só que eu paguei 20 euros no ônibus pra vir também. Então, no final, eu paguei 40 euros. E talvez, se eu tivesse pego direto aqui no aeroporto de Paris, eu teria pago o mesmo valor e eu não teria me desgastado tanto. Porque, além de tudo isso, eu ainda cheguei de madrugada. Então, eu cheguei no aeroporto, era quase 11h30 da noite. Aí, depois disso, eu tive que pegar esse ônibus. Eu cheguei aqui em Paris, era 00:30. E eu já tava tão desgastada que eu tive que pegar um Uber. E aí eu acabei gastando mais 40 euros, que é um absurdo de caro, tá? É um absurdo de caro, de verdade. Tu tem que pagar um Uber pra vir. Sendo que se tivesse de dia, que nem tá agora, com certeza absoluta, eu não teria pego. Eu não teria pego um Uber. Eu teria economizado. Entretanto, pelo que eu tava vendo, era tão longe da onde eu tava, aonde o ônibus me deixou, que eu ia gastar em torno de 20 a 30 euros. Então eu pensei assim, 20 a 30 euros e 40 euros de Uber que vai me largar na frente do hostel, prefiro mil vezes. Inclusive o hostel que eu tô é esse aqui. Ele tem ali a partezinha. Ele é maravilhoso mesmo. Ele é tão bom, eu gostei tanto dele, que as próximas viagens que eu fizer, com certeza absoluta, eu vou fechar diretamente com eles, porque eles dão desconto se fechar diretamente com eles. E mais desconto na comida e várias outras coisas. Então vale super a pena. Eu tive uma experiência muito boa em relação a isso. Mas essas são as considerações assim, principais. Talvez a gente esteja pensando tanto na economia que pode ser que tu passe um trabalhão desgraçado. E aí quando tu chega aqui tu não vai conseguir nem aproveitar, porque eu perdi o happy hour que teve no hostel ontem, porque eu cheguei muito tarde. E aí ainda o quarto tava cheio de gente e não deixaram eu dormir até 3 horas da manhã. E aí depois, porque as pessoas chegaram até mais ou menos 3 horas da manhã. E essa é a vantagem do hostel também, né? Que tu pode chegar em horários aleatórios. Não são todos, isso precisa ser verificado. Eu verifiquei antes de sair de Dublin. Mas é possível, tá? É possível sim que alguns hostels aceitem aí que tu chegue de madrugada, que foi o caso do meu. E é isso, agora eu tô aqui, eu tô indo pros passeios turísticos. E eu senti que essas primeiras horas da viagem, não sei se isso é normal também, porque é a minha primeira viagem internacional, mas eu senti que essas primeiras horas da viagem, elas foram muito mais cansativas do que elas deveriam ter sido. Eu gastei muito mais dinheiro do que eu precisaria ter gastado, se eu soubesse, né? E esse é o tipo de coisa que a gente só sabe quando... Ai, foi mal, fiquei arrumando o cabelo. Esse é o tipo de coisa que a gente só sabe quando a gente viaja, então, nada. E agora eu vou aproveitar, vamos ver o que vai dar. E é aquilo, não vem com dinheiro contado, tá? Isso é muito importante. Eu vim com dinheiro contado, mas eu trouxe uma reserva de emergência, digamos assim. E eu tô gastando já a minha reserva de emergência. Então, é muito importante tu vir com o dinheiro sabendo que tu pode vir a gastar mais. Porque a gente tá em outro país, é outra coisa. Pode ser que tenha perrengues aí que tu tem que pegar Uber, então tem que levar isso em consideração.
rapaz começou a me perseguir. E aí ele veio falar comigo, e aí ele não falava inglês, ele só falava espanhol, porque ele morou 1 ano na Espanha. E aí ele começou a falar, e aí eu disse que eu tava aqui. Daí ele me perguntou quantos dias eu ia ficar, eu falei 2 dias, e aí ele perguntou, tá sozinha aqui? Eu falei, não, tô com as minhas amigas. Ponto muito importante, né? Nunca dizer que estamos sozinhas, mesmo que dê pra ver que a gente tá sozinha. E aí ele simplesmente veio, me seguiu, e eu falei assim, eu não quero. Eu não quero ir contigo porque eu tenho que falar com a minha mãe, eu tô indo encontrar minhas amigas e não sei o quê. E ele, não, mas eu posso ir junto. E aí ele ficou, e aí ele tava tentando me abraçar, tava tentando me beijar. E aí ele tentou me dar um beijo na boca, tá? Ele tentou me dar um beijo na boca. E aí nisso, eu liguei pra minha mãe. Tipo, não que a minha mãe vai poder fazer alguma coisa, né? Mas eu falei, eu realmente não quero. Tô tranquila, não sei o que. E aí ele pegou e falou assim, vamos pra minha casa. E aí botou o braço em volta de mim e começou a me puxar pelo cabelo. Tipo, começou a botar a mãozinha no meu cabelo, querendo me forçar. E eu não quero. E aí eu liguei pra minha mãe, comecei a falar com minha mãe. Daí eu olhei pra ele e falei, agora eu quero ir sozinha. E aí ele falou, tudo bem, não sei o que, blá blá blá. E aí eu caminhei um pouco e aí ele parou de me seguir. Então, tipo assim, nossa, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas agora, não sei porquê, mas agora que tá caindo a noite, eu tô vendo eles ficarem um pouco mais em cima do que o normal. E eu achei que fosse coisa da minha cabeça, mas não, o que aconteceu com esse cara foi bem sério, né? E só uma dica, porque infelizmente isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu sinceramente não sei o que fazer nesse momento, porque eu pensei em achar algum policial, sei lá, e falar. Só que, ou pelo menos ficar perto, né? Só que o problema é que aqui ninguém fala inglês. E mesmo que eu tivesse achado, o problema é esse, eu não achei. Eu não vi policial até agora, acho que se eu vi foram 2. E bem longe daqui. Isso até me impressionou, inclusive. Então, bem complicada essa situação, porque, por exemplo, agora eu tô aqui perto do Louvre e eu tô indo pra um jardim de, acho que é tulheiras, não lembro agora o nome, mas, tipo assim, não tem policiamento nenhum. E é isso, sabe? E essa é a vida, mas acontece. Algumas estações aqui de Paris tem essas portas e eu não sei porquê, sinceramente, provavelmente deve ter acontecido alguma coisa, sei lá, mas é de proteção. Não são todas, mas elas abrem automaticamente quando o trem chega. Eu espero que seja automaticamente, porque o outro trem abriu automaticamente lá, por exemplo. Vai dar pra ver. Ou talvez não. Deu pra ver, ó. Ou não deu. Sei lá. Mas elas abrem. Mudança de planos, porque deu tudo errado. Eu me perdi. Eu tava indo pro Palácio de Versalhes e aí eu peguei o trem, andei um tempão no trem, acho que, sei lá, uns 40 minutos. E aí chegou na hora de pegar o outro trem, porque na verdade eu peguei o metrô. E aí chegou na hora de pegar o trem, eu não consegui achar a parada. E aí eu não tava conseguindo me localizar. Aí como tem outros lugares que eu quero ir também, tipo agora, por exemplo, eu estou planejando ir fazer o passeio de barco, que eu queria muito. Eu vou deixar pra fazer ele primeiro, e aí depois que eu terminar o passeio de barco e que eu ver alguns outros lugares que eu quero ver, aí sim eu vou pro Palácio de Versalhes. Eu não sei se vai dar tempo, porque lá fecha às 6h30 da tarde,
Mas tudo certo, né? Faz parte. Eu tô indo embora, tô indo pra Dublin. E é engraçado pensar que quando eu planejei essa viagem, eu fui na coragem mesmo, sabe? A minha família, eles ficam comentando que eu sou muito corajosa, porque eu vim sozinha. Eu passei bastante perrengue, coisas que com certeza absoluta eu não vou passar das próximas vezes, porque agora eu já sei. Mas é completamente normal também. E eu quero falar sobre algumas dessas coisas pra gente... Na verdade, pra ajudar vocês, né? Que é muito mais simples. Poderia ter sido muito mais simples do que realmente foi. Mas a questão, assim, agora eu tô aqui na parada de ônibus, agora é 00:30. E eu cometi um erro muito idiota mesmo. Eu vou ter que ficar aqui até 3 horas da manhã. Tem algumas pessoas, mas obviamente são pessoas que eu não conheço. E provavelmente quando for umas 2:30 da manhã vai começar a chegar as pessoas que têm que pegar esse ônibus. Porque como eu vou pro aeroporto que fica longe daqui, ele demora mais ou menos 1h30. Então, o meu ônibus vai chegar lá no aeroporto 4:30 da manhã. E o meu voo, ele é 6:30. Então, eu vou ter que ficar 2 horas esperando aqui. E ainda vou ter que ficar 2h30 esperando aqui. E ainda vou ter que ficar 2 horas esperando lá. Esse é o tipo de coisa que não precisaria ter acontecido se eu tivesse não deixado o meu medo tomar conta, digamos assim. Mas faz parte, né? Não tem o que fazer. Eu vou ficar falando com a minha mãe no telefone, porque daí ela vai se sentir um pouco mais segura. Mas assim, explicando pra vocês o que aconteceu. O check-out era até 11 horas da noite. Só que na verdade não era até 11 horas da noite, era até 11 horas da manhã. E eu achei que fosse até 11 horas da noite. Então eu fiz o check-out, e aí depois que eu vi que eu poderia ter ficado lá no hostel dormindo, muito idiota, eu sei. Eu poderia ter ficado lá no hostel dormindo até, sei lá, 1, 2 horas da manhã. Depois eu poderia ter pego um Uber, ter vindo direto e ter chegado aqui no horário que o ônibus ia sair certinho. Entendeu? Eu não precisaria ter passado esse trabalho que eu tô passando agora de não dormir, porque eu só tirei um cochilo hoje. E ainda de ficar aqui esperando tanto tempo, porque lá no aeroporto eu também vou ter que ficar esperando. Então isso foi uma coisa que eu cometi de errado, tá? Outra coisa é achar que só porque na tua cidade não tem Uber, nas outras cidades também não tem. O que acontece? Eu nunca usei Uber em Dublin. Eu sei que no Brasil o Uber ele é extremamente comum, mas o Uber ele não é tão comum em todas as cidades da Europa. Então, tipo assim, em Dublin, se tu vai pegar um Uber, é muito, muito caro. Não é um valor normal. Um trajeto de, sei lá, 5 quilômetros eles te cobram 30 euros. Isso é muito, muito caro. Já aqui em Paris, eu vim com essa mentalidade e eu não queria pegar Uber por causa disso.
Só que aí eu acabei pagando muito mais caro sem consultar, porque, por exemplo, quando eu desci aqui do aeroporto, que eu cheguei do ônibus e tudo mais, um taxista me ofereceu e eu aceitei e eu paguei 40 euros. Sendo que agora eu fui olhar no Uber e eu teria pago 13. Então, eu decidi pegar o Uber hoje justamente para testar. Aqui em Paris, eles também têm um aplicativo que é o Bolt. E aí, esse aplicativo, ele funciona que nem o Uber e ele é conhecido aqui, mas ambos funcionam muito bem, tá? O Uber, ele me atendeu super bem, não demorou, questão de 3 minutos ele já tava lá no hostel, então foi super, super tranquilo. Que mais? Além disso, sobre questão de informação de ticket, etc. Sempre tenho um hábito de pesquisar, tá? Por exemplo, agora, eu desci aqui e eu não tinha comprado a passagem do ônibus. Porque na minha cabeça, tu pode descer no lugar e pode comprar a passagem no caixa. Só que por algum motivo eu não consegui achar o bendito do caixa aqui. E aí eu fui perguntar para as pessoas e, de novo, a barreira linguística. Não falo inglês. Sei que eu posso traduzir, sei. Mas antes de eu traduzir... Ó, um ônibus que tá deixando o pessoal agora. Mas antes de eu traduzir, eu resolvi pesquisar na internet. 2 minutos. Levou 2 minutos para eu entrar no site da companhia e para eu conseguir comprar o meu ticket. Paguei no cartão e tudo certo, entendeu? Agora eu já tô com o meu ticket no telefone. E aí, quando eu for entrar no ônibus, ele só vai escanear e vai estar tudo certo. E pronto. Então, assim, tem um hábito de pesquisar aqui. Isso é muito, muito importante, tá? Foi o que me salvou em várias coisas aqui. Quando eu chegar em Dublin, eu vou fazer um levantamento do que eu poderia ter gastado de diferente. Mas, assim, eu já tenho uma breve noção de que eu gastei pouquíssimo com comida, mesmo comendo fora. Porque eu fiquei mais interessada nos pontos turísticos que qualquer outra coisa. O que eu com certeza absoluta gastei mais foi transporte. Então eu poderia ter economizado com transporte, mas é a vida, eu aprendi muita coisa nesse período que eu tô aqui. E é isso. Eu não sei pra onde vai ser a próxima viagem, eu também não sei quando vai ser. Eu tenho um convite para uma outra viagem no mês que vem. E eu tenho uma viagem pra Londres em julho, mas ambas eu não sei ainda se eu vou fazer. Porque depende tudo de logística, vai depender muito em relação ao trabalho, em relação a tudo. E foi muito bom mesmo. Eu tô muito orgulhosa de mim mesma por ter realizado mais esse sonho. E se você tá com dúvida, se você deve fazer, cara, é melhor fazer com dúvida do que não fazer. Essa que é a verdade. Porque no final, tu sempre vai te arrepender de não ter feito. Mas tu nunca vai te arrepender de ter feito, porque pelo menos tu vai ter a experiência e pelo menos tu vai ter as memórias. Então tá com dúvida? Faz. Vai lá e faz. Se planeja, obviamente, para não passar trabalho e não ter que estar pedindo socorro pros outros. Que nem eu comentei na outra parte do vídeo, traz dinheiro a mais para se caso acontecer algum imprevisto, que foi o que aconteceu comigo. Mas faz. Se tu realmente quer realizar um sonho, só não vai dar certo se tu desistir. Espero que vocês tenham gostado. E eu espero ver vocês nos próximos vídeos e nas próximas viagens. Cara, eu tô muito feliz, tô realmente muito realizada. Mas é isso, gente. Bye!